Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à minha casa para mais um culto ao Senhor. Que você possa estar com seu coração pronto para receber a palavra, para nós meditarmos nela, orarmos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Antes de nós falarmos tanto em corona, né, de pandemia e tudo mais, havia outros assuntos, né? A gente falava sobre outras coisas. E eu lembro que algum tempo atrás se falava muito sobre coaching. A gente entrava no YouTube aqui, era propaganda de coaching. Como você ser uma pessoa de sucesso, como você conseguir atingir um patamar mais alto, como você consegue enriquecer e tudo mais. Você tem que ter um mindset de sucesso, você tem que trocar o seu mindset para o mindset de uma pessoa rica, de uma pessoa poderosa e tudo mais. Eu ouvia muito falar sobre essas coisas, essa quase uma teologia do coach aí. E essa palavra mindset, que todos usavam. Tem um livro, inclusive, que chama isso, mindset. É um livro muito usado, né? E que vendeu muito, era um dos best-sellers ali há pouco tempo atrás. Se não me engano, ainda está ali entre os mais vendidos. E eu fui ver o que significava essa palavra, esse conceito, né? Essa palavra é uma palavra americana, mas o conceito dela, o que ela significa aí? E eu vi que o que diz é o seguinte: é possível descrevê-lo, né, essa palavra, mindset, como a mentalidade que cada um de nós tem em relação à vida. Em termos práticos, o conceito significa conjunto de atitudes mentais que influenciam diretamente nos nossos comportamentos e pensamentos. Essa formulação pode ser a chave para alcançarmos sucesso ou não. Isso ocorre pois o modo como você reflete sobre as situações determina como você irá agir e seus atos desenrolam em consequências positivas, neutras ou negativas. Um conceito bem amplo, né? E olha o que diz o texto bíblico em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, fale a nossa mente, ó Pai, que a palavra pregada aqui seja vinda de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos faça compreender as Tuas palavras. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Paulo escreveu a Epístola aos Romanos para explicar algumas doutrinas àquela igreja, a igreja de Roma ali. Ele precisava aprender mais sobre o Evangelho, né? Talvez Paulo escreveu essa carta porque ele queria fazer uma visita ali para a igreja, já estava preparando os irmãos para essa visita, para sua chegada. Era necessário esclarecer alguns ensinos da lei que tempos antes havia sido mal interpretado, distorcido, então ele estava provavelmente fazendo com que esses conceitos errados aí, essas heresias que estavam circulando fossem... Ele educasse o correto, né? Essas heresias fossem deixadas de lado. E provavelmente também ele tinha a intenção de unir a igreja, de promover a união da igreja ali entre os judeus e os gentios. E é por isso que a gente pode ver que o capítulo 1 até o 11º, capítulo 11 ali, é ensinado uma coisa mais teórica, uma exposição doutrinária. Nós vemos ali algo mais teórico nesses primeiros capítulos. Já no capítulo 12 em diante, nós vemos um estilo mais prático, situações mais práticas da vida, exortação, claro que é necessário também para que a gente possa compreender o Evangelho. E no capítulo 12, então, nesses primeiros versículos do capítulo 12, a gente pode ver que Paulo tinha o intuito de fazer com que a igreja não se conformasse com as coisas que estão acontecendo, as coisas do mundo ali, esse conformismo que estava tomando conta. E nem que isso pudesse atrapalhar, que esse conformismo não pudesse atrapalhar ali a vida, né, o convívio entre os judeus e os gentios. Os gentios são aqueles que vieram de fora de Israel, né, que são convertidos, mas não são judeus, né? Os gentios ali que estavam congregando na mesma igreja. E esses ideais mundanos, as ideias mundanas, ele trazia grande divergência entre os judeus e os novos cristãos ali de outros povos, os gentios. E o conformismo com o mundo, sem sombra de dúvida, seria destrutivo para aquela igreja, para a igreja de Roma, como é para qualquer outra igreja. Quando a gente observa isso, a gente tem o entendimento de que ainda hoje nós vivemos nessa luta contra o conformismo. A gente não pode se conformar com este mundo, há práticas diferentes entre o mundo e entre os cristãos. O mundo, eu digo, nessa questão do maligno, do mal. Que o mundo jaz no maligno, sobre os domínios do mal, aí, as coisas da carne. A gente pode perceber que às vezes até mesmo a paciência de cristãos com cristãos de mais tempo de casa, sabe? Muitas vezes não tem aquela paciência com os novos cristãos, que tem ainda que ter ainda tem alguns costumes diferentes, e tem igrejas que a gente vê essa diferença não quer que ninguém entra na igreja, sabe? Porque já está tão certinho aqui, quando alguém se converte, há aquela indiferença, há um desprezo e tudo mais, até mesmo dentro da igreja. Isso acontece até nos dias de hoje. Como que a gente tem tratado as outras pessoas? Será que você não tem se achado superior? Eu leio mais a palavra, eu sou melhor. Ou, às vezes, a pessoa tem a ideia muito tradicional, eu já sou mais mente aberta, não tenho paciência para ensinar, não tenho paciência para explicar, eu não consigo discutir essas coisas. Como será que você tem se achado melhor,
do que os outros. Mas outras coisas que a gente pode ver, que a gente, vez ou outra, aparece ventos de doutrina na igreja em modo geral, eu digo, não estou referindo necessariamente a Betânia, mas coisas que são erradas e têm aceitado como corretas, e coisas são corretas estão sendo taxadas como errado, como prejudicial à igreja. Coisas ao contrário, a gente vê e às vezes a gente nem percebe, nem sequer percebe o que está acontecendo na igreja brasileira, na igreja mundial. E com isso acaba infiltrando erros, posturas. Muitas vezes levantamos bandeiras que não devem ser levantadas dentro da igreja, ideologias, cosmovisões, padrões fora do cristianismo, como se fossem verdades absolutas. Como se Jesus Cristo fosse desse partido, fosse do outro partido. A gente tem que tomar muito cuidado. A igreja tem... Outro assunto que tem se falado muito, além da pandemia, é de política. O quanto que ela tem atrapalhado as coisas, o quanto que tem dividido o mundo e o quanto tem infiltrado dentro da igreja. Eu lembro nas últimas eleições presidenciais o tanto de gente, tanto de igreja que se esfacelou. Pastor usando púlpito para, em vez de pregar a Cristo, pregava ideologia política. E aí muitos se afastaram da igreja por conta de pastores que estavam infiltrando essas ideias mundanas na igreja. Pastores que pregavam a Cristo, mas os membros estavam tão enraizados com ideologias políticas ali que acabavam saindo da igreja também. Isso foi tão danoso para a igreja naquela época que até hoje a gente ainda sofre esses reflexos aí de coisas mundanas entrando na igreja e tendo como absolutas, como se Jesus fosse de um lado ou de outro e tudo mais. Isso é muito danoso, é muito perigoso e às vezes vem infiltrando, a gente não percebe dentro da igreja. Então olha o aviso de Paulo aí. E muitas vezes usa textos bíblicos, fora do contexto, claro, para impor os seus pensamentos, as suas ideologias e tudo mais, usando a própria Bíblia. A gente sabe o tanto de coisa errada que tem sido pregada e levando o nome de Deus, falando que está na palavra. E isso acaba criando divisão dentro da igreja. É a minha opinião versus a opinião do outro. É o que eu acho, não o que Deus acha. Deus já nem entra nessa conta, mas é o que eu acho, o que você acha, e fica esse debate. E o evangelho, onde entra nessa história. Mas é por isso que a gente precisa se aproximar cada vez mais do Senhor. Para a gente não correr tais riscos do conformismo, se conformar com o erro, não perceber que o erro está acontecendo, e para que a gente possa ver em nós, então, a necessidade da transformação da nossa mente. Por isso que eu falei do mindset. A gente tem que mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. E qual que é a necessidade de transformação da nossa mente, então? A necessidade que nós temos, e como a gente vê no versículo 2, aí no começo desse versículo, é não nos conformarmos com este século. Quando Paulo diz, não vos deixeis amoldar segundo o padrão desta era, ele está advertindo ali a membresia, né, a igreja, tanto daquela época como a igreja de hoje, nossa, agora, a viver contra as várias manifestações de mundanismo que tentam se infiltrar dentro da igreja. Coisas erradas, coisas heréticas, coisas que não fazem parte da adoração ao Senhor, que não fazem parte daquilo que agrada a Deus e tem entrado na igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo vem advertindo isso. E constantemente a gente vê cercado sobre essas coisas, decisões que são tomadas, reuniões que precisam ser feitas para tomar uma postura na igreja, um credo ali, do que deve ser feito. Pode ser coisa tão banal, mas lembra, quem não assistiu o estudo da semana passada, assista, está gravado, eu vou deixar aí linkado certinho, para que você possa, porque a gente falou a respeito de abrir concessões para o pecado. E abrir essas concessões para o pecado
é uma maneira dele entrar e tomar conta. Então, uma linguagem ofensiva. Quanto cristão que eu vejo com uma linguagem própria, falando bobagem, usando palavrão como qualquer outra pessoa. Antigamente sabia que crente não fala palavrão, crente não fuma, crente não bebe. Hoje isso aí já caiu, parece que ninguém mais liga isso, não tem mais essa postura. Já estão conformados com essa maneira de viver. Às vezes de ouvir músicas obscenas. Eu não estou dizendo de só ouvir músicas cristãs, mas tem músicas que não devem ser ouvidas, não devia nem ter sido gravado. Eu gosto de música. Muitos estilos de musicais. Mas tem música que não dá para se ouvir. Não permito que entre dentro do meu ouvido músicas que falam certos tipos de coisa, que blasfemam, que falam princípios errados e tudo mais. Livros que é só perda de tempo se ler. Conteúdo inútil. Filmes, vídeos na internet, enfim, são tantas as coisas inúteis que acontecem, que não devia, que trazem coisas maliciosas, que vão penetrando na nossa cabeça, conversa, fofoca, são tantas coisas que parecem pequenas, mas que a gente tem se conformado com as coisas. Hoje em dia a gente pode ver o mundo tem arruinado grande parte da igreja. A igreja não tem mais uma força. Se você for querer aplicar uma disciplina ou for mostrar um erro para uma pessoa, a pessoa já não enxerga aquilo como erro, acha que aquilo é normal, faz parte da vida. Os princípios bíblicos já são antigos, isso já passou, já está em desuso. Não tem nada a ver, a gente tem que manter puro o nosso caminho, não nos conformar com esse século. Entenderam a importância da gente manter a nossa mente sã, não se deixando enganar com o que o mundo tem oferecido de pior? A nossa mente ela já muito tem se conformado com coisas que o mundo tem colocado como indispensável no cotidiano, mas que na verdade aquilo a gente poderia viver muito bem sem. A gente tem ficado acostumado com muitas atitudes e elas têm tornado próxima a não cristãos. Como eu disse, cristão não tinha uma postura diferente. Você sabia quem era cristão, quem não era. Hoje já é muito diferente. Às vezes há coisas que cristãos fazem que são piores ainda do que não cristãos praticam. Cristãos são acusados de serem violentos, terem boca suja, de serem mentirosos, de fazerem falcatrua no comércio e tudo mais. Isso não é uma postura cristã. A Bíblia não ensina, a Bíblia abomina esse tipo de coisa. E muitos cristãos levam a vida desse jeito. Inclusive líderes, né? Que a gente sabe dos problemas que passaram aí de líderes recebendo propina e tudo mais. Onde já se viu isso, gente? A gente não pode se amoldar com essa mente. Isso não faz parte do cristão. A Bíblia não ensina isso jamais. E às vezes a gente tem medo. Eu vou falar, eu vou ficar nessas conversas. O pessoal do serviço, ele fala de mulherada. Se eu não falar, eu sou cristão. Eles não me chamam pra nada. Eu não consigo saber as coisas que estão acontecendo. Eu falo da vizinha, falo do não sei o que, eu falo de outro lá, eles elogiam a pessoa, eu elogio também, a gente mexe, mas é só para se enturmar, não tem nada demais. Olha o risco que a gente está correndo. E hoje, infelizmente, eu tenho visto cristãos assim, que mentem, falam palavrão, aplicam calote, coisas pequenas. Tem as piores, mas eu só estou citando as mais superficiais. É complicado. Claro que a gente não precisa viver numa bolha. O problema é quando a gente não apenas convive com o mundo, né? Deus não quer que a gente saia do mundo, muito pelo contrário, tem que brilhar nesse mundo. Mas a gente não pode ser como o mundo. O mundo está reservado, o inferno está reservado para o mundo, né? Os demônios e vai levar o mundo junto. Aqueles que se comportam como o mundo, é isso que está reservado. Nós devemos ser diferentes. Lembre, eu estou dizendo o mundo como as coisas pecaminosas, como a carne e tudo mais. A gente não pode ser vulgar, não pode nem mesmo fazer piadas com o nosso Deus, como a gente tem visto. É algo sério.
E a gente pode ver que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que prestar muita atenção, muito cuidado. Para não se conformar com algo, é necessário falar o correto. Mas parece que a gente tem tido vergonha de fazer o correto. Medo, tem desconfiança de pregar o evangelho. Ai, mas o que a pessoa vai achar de mim se eu pregar o evangelho? Hoje, a inversão de valores, as coisas estão trocadas aqui. E a gente não pode se conformar com algo, a gente tem que ter isso correto. Não podemos ter vergonha de fazer o que é certo. Jamais. O que Paulo queria mostrar aos leitores é que não deviam jamais viver para si mesmo. Devia fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O mundo ele tem corrompido o coração do cristão, fazendo com que muitas vezes se torne um cristão insensível. Não perceba o que realmente importa. Perdendo essa sensibilidade. Será que você tem sofrido com as coisas, com a forma que o mundo anda? Com a maneira que as pessoas estão pensando? Você tem visto a injustiça nesse mundo e você tem se comovido com ela? Nós estamos vendo tantos números na Covid, tantas pessoas morrendo, e muitas vezes a gente trata apenas como números. Mas são famílias sofrendo. Pessoas que perderam pais que perderam filhos, esposas viúvas, maridos viúvos. É triste isso. E muitas vezes a gente tem perdido sensibilidade até mesmo para essas coisas. Estamos perdendo sensibilidade de um para com o outro. Sendo indiferente, insensível. O cristão não pode ser assim, não é assim que a Bíblia ensina. O discurso do mundo muito tem dito sobre ideologia, sobre direitos iguais, de gênero, de tudo mais. Tem falado muito contra o racismo. E eu acho que isso é correto. A gente não pode ter essas desigualdades como nós vemos. A Bíblia ensina muitos princípios bíblicos como viver em paz, em harmonia. Porém, quanto mais eu ouço falar sobre contra o racismo, mais atos de racismo eu vejo. Quanto mais tem falado sobre igualdade de gênero, parece que tem invertido as coisas. Gente, a gente não tem buscado isso. Eu não vejo o mundo buscando isso. Eu vejo o discurso sendo dito. Mas eu não vejo isso na prática sendo buscado. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina a maneira correta de se viver, de fazer as coisas. Então, muito do evangelho que é pregado aí fora também é um evangelho tão absurdo, tão desconectado com a palavra, que as pessoas confundem, acham realmente que o cristão deve ser algo absurdo. Esquece que o amor que é pregado aqui, que nós devemos viver em harmonia, mas não nos conformar com esse século, com ideias que só vão trazer destruição. A gente tem que tomar muito cuidado. E o mundo, eu vejo muito pessoas sendo descartadas, por mais que o discurso seja um, a gente vê essa insignificância das pessoas, e a Bíblia pega exatamente o contrário. Devemos nos importar com as pessoas, pregar para elas, conversar, ajudar, levar a Cristo, levar amor a essas pessoas. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quais têm sido as fontes da nossa vida? O que você tem mantido seu coração? Será que você tem guardado seu coração para Deus ou tem guardado para o mundo? O mundo tem nos assustado com ensinos cheios de barbaridade. Ou será que não? Será que você já se acostumou com essa história? Está usando esses ensinos aí no dia a dia sem nem se assustar mais, achando que é certo falar algumas coisas. E eu posso dizer isso porque eu estou estudando pedagogia, estou me formando em letras, e me assusta a qualidade da educação desse país. O caminho, o rumo que isso vai tomar, que isso está se tomando, os ensinamentos que estão
a forma que os educadores estão sendo educados e as coisas que estão defendendo para ensinar os nossos filhos no futuro. Irmãos, é assustador. A gente não pode se conformar com as coisas que estão tentando colocar dentro da nossa casa. Não podemos nos acomodar, nos conformar. Isso é urgente. Nós não podemos nos conformar com esse século jamais. Então nós temos essa necessidade de não nos conformarmos com este século. E também no versículo 2 nos fala, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Mudar esse mindset. E com relação a esse aspecto, aí Paulo está dizendo, substituam a forma externa por outra. Isso não traria solução nenhuma, porque o problema às vezes está tão arraigado lá dentro. Se você mudar somente o que é de fora, não vai resolver. Ele não está falando isso de muda só a sua aparência, muda só essa forma de fora, mas não, é interno. Você tem que mudar de fato, é a metanoia, é uma mudança completa de pensamento, de maneira, de prática. É profunda, essa mudança tem que ser profunda. A gente precisa mudar de dentro para fora. É uma renovação da vossa mente. Não pensar como às vezes você foi educado, como o mundo tem ensinado que é o correto fazer. Mas é mudança mais profunda. É uma mudança total. E a gente sabe que a transformação vem do Espírito Santo. Mas dentro dessa nossa transformação, o ato permissivo de Deus permite que homens façam parte em seus atos. Tanto que nós, o pecado que cometemos, nós temos conta. Nós devemos pagar conta pelo nosso pecado. Nós temos essa responsabilidade. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade, a boa vontade dele. Se nós não tivermos vontade de mudar, de renovar nossa mente, de buscar Cristo, buscar satisfação, o nosso prazer em viver para Cristo, de nada adianta. Estar na igreja todo domingo, participar de todos os encontros. Se você não viver para Cristo, se o que é pregado não trouxer mudança para a sua vida, se você continuar fazendo a mesma coisa, é mudança. Vai ser igual o fariseu, que era reconhecido por todos ali como um homem de fé, mas foi rejeitado por Deus. Não te conheço. Algumas vezes a gente tem vergonha de mudar. O que será que minha família vai achar? O que o outro vai achar? Eu comecei a ir para a igreja, e agora? As pessoas vão começar a olhar diferente para mim. Você realmente se importa com isso, ou você tem que se importar com aquilo que Deus, o Senhor do Universo, vai pensar de você? Irmãos, vai por mim. Quando as pessoas verem que você mudou, que você é uma pessoa melhor, que Deus tem te abençoado, que você tem vivido um evangelho transformador na sua vida, com certeza vão querer o mesmo Deus que você tem. Essa é o testemunho que nós devemos dar. Sim, é mudar, mudança de vida. Então, a necessidade é para que nós não nos conformemos com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente. E ele ainda continua no final desse versículo 2, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo descreve esse glorioso resultado, essa transformação contínua na vida do cristão, para que a gente possa, enfim, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele mostra que para discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, os crentes eles não podem depender apenas da sua consciência. Embora seja importante, mas a gente tem que retomar constantemente a escola da Escritura. Aprender com ela. Será que eu estou fazendo direito? Será que esse ensinamento é um ensinamento que vai me trazer proveito, vai me edificar? Ou é algo que eu estou tomando de fora e estou trazendo para dentro que não vai me agregar em nada? A gente tem que ter essa instrução do Espírito Santo.
Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há mistérios, sim, há coisas que nós não compreendemos, mas aquilo que Deus deixou revelado para nós, nós devemos fazer, nós devemos cumprir. Se a gente não tiver o compromisso com a leitura da palavra, uma vida de oração, comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, nós não estivermos em comunhão uns com os outros, unidos em Cristo ali, vai ser impossível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes você pensa, puxa, mas essa é a vontade de Deus? Parece que está tudo errado, é isso? Será que você tem conhecido qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você tem orado, você tem caminhado com Deus? Tem dedicado tempo à leitura? Você está isolado em casa fazendo o quê? Só na frente da televisão, na internet? Tem dedicado tempo? Às vezes você está sem trabalhar na sua casa. Às vezes antes a desculpa para não ler a Bíblia é porque eu trabalhei muito. E agora que você está em casa? Tem lido mais a palavra? Tem orado mais? Tem jejuado por tudo isso que está acontecendo no nosso mundo aí? É assim que nós conhecemos qual que é a boa, perfeita e agradável. Se nós mudarmos a nossa mente, se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, aí sim nós vamos saber qual que é a vontade perfeita de Deus. Mas se a gente viver essa busca implacável, atrás de maior conhecimento, intimidade com Deus, se a gente se derramar ainda mais diante do Senhor, se realmente a gente se satisfazer na presença de Deus, se a gente sentir a tristeza e o arrependimento quando nós pecamos, quando nós falhamos contra o Senhor, se a gente se sente essa tamanha honra de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos cumprir a palavra. Aí nós vamos entender o que é realmente isso. Se nós compreendermos melhor a vontade do Pai, nós vamos ser mais gratos. Nós seremos diferentes, seremos pessoas mais amáveis, mais tolerantes, seremos verdadeiramente alegres. A gente vai conseguir se curvar diante do Deus Altíssimo, que enviou seu único Filho para nos salvar, para morrer numa cruz, e pagar o preço que era para nós, para nos dar vida. Aquele que se fez pecado por nós, que derramou seu precioso sangue para a glória do Deus Pai, e ainda para nos atingir com esse maravilhoso amor, perdão e reconciliação, nos fazendo co-herdeiros de Deus Pai. Essa é a compreensão que nos fará viver o verdadeiro motivo de experimentarmos a vontade de Deus em nossa vida. Então, a gente precisa entender que nós não podemos nos conformar com esse século. O ensino que é muitas vezes pregado e tem tentado infiltrar dentro da igreja, nós não podemos nos conformar com isso. Não devemos resistir, nós somos a resistência, não podemos nos conformar. A gente precisa, sim, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Trocar a nossa forma de pensar, se ela estiver errada, se ela for contrária à palavra, se ela já estiver indo na levada que o mundo vai. É renovar a nossa mente. E aí sim, poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Experimenta. Mateus 5,48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Precisamos buscar sim esse caminho. Deixa o erro para lá. Deixa a mentira, deixa a sem vergonhice. Deixa essas coisas de lado, viva como um cristão. Paulo ainda continua em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa vontade, que essa verdade seja viva na sua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele é a solução para todos os nossos problemas, para essa pandemia, para a corrupção,
Enfim, conheça a Deus. Busque enquanto Ele pode ser achado. Mude a sua forma de pensar. Será que você tem pensado realmente nas coisas do alto? Olha qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, por cada pessoa que tem acompanhado, que tem, Senhor, te buscado, mesmo nessas formas virtuais, ó Deus, tem buscado a Tua palavra, tem, Senhor, se entregado a Ti. Ó Pai, Senhor, conhece a cada um, que o Senhor possa fazer a Tua obra na vida dessa pessoa. Cuida, Senhor, da casa, cuida da sua família, dos seus amigos, esteja ali, Senhor, dando proteção, livrando de todo mal, de toda doença, Senhor, limpando, ó Deus, a corrupção do coração. Tira, Senhor, uma mente já que está conformada e nos renova, Senhor, em nome de Jesus, renova a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos estar cada vez mais na Tua presença, sentir prazer naquilo que realmente importa, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ver a transformação começando em nós, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e que o Senhor possa ser o Senhor da sua vida, que Deus, que Jesus Cristo possa reinar na sua casa. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada e guardada por Deus. Amém.